Manhã de Notícias. Bom dia aos telespectadores do Manhã de Notícia e vamos aí. Tá certo, vamos aí discutir muito sobre os problemas que afligem aqui a nossa Baixada Santista, discutir questões nacionais, enfim, muitos temas a serem debatidos na manhã desta sexta-feira. Nos trabalhos técnicos temos aqui também conosco Neno Alvarez operando a nave da Nova FM e também temos na edição desta sexta-feira, chegando agora aos estúdios do Manhã de Notícias, o advogado e comentarista aqui da Nova FM, Ronaldo Serápicos. Ronaldo, bom dia, bem-vindo ao Manhã de Notícias. Bom dia, é um prazer estar de volta aqui à Nova FM para ajudar a comentar e debater os assuntos da nossa região. Muito bem, Ronaldo, que era para ter vindo aqui durante a semana, mas teve um probleminha de última hora que chegou até a porta e teve que ir embora. Né, Bruno? Então, quando o trabalho chama é complicado. Eu vim fazer a reposição da falta, reposição de ausência. Tá certo. Você ouve não só o Manhã de Notícias, como toda a programação da Nova FM no 87.9 em toda a região ou em qualquer lugar deste mundo no nosso site novafmsv.com.br. Você também pode ouvir a Nova diretamente pelo seu celular, é só baixar o aplicativo da Nova para as plataformas Android e iOS em seu smartphone. Além disso, você pode também nos seguir e assistir a nossa live no Facebook. O endereço é facebook.com/NovaFMSV e também participar conosco via WhatsApp. Mande seu recado, seu bom dia, sua pergunta para os nossos convidados pelo telefone 13 99121 4342, repetindo 13 99121 4342. Agora 8 horas e 5 minutos. Nova FM, serviço. E a Dersa, responsável pela travessia de balsas aqui da região, informa que a travessia entre Santos e Guarujá operando neste momento com 6 embarcações. O clima é encoberto, o tempo previsto de embarque de ambos os lados é de 15 minutos. Já a travessia entre Bertioga e Guarujá operando somente com uma embarcação, clima também coberto. Tempo previsto de embarque tanto para o lado de Bertioga quanto para o lado de Guarujá é de 30 minutos. Por fim, a travessia de barcas entre Santos e Vicente Carvalho operando com 3 embarcações. O clima encoberto, o tempo previsto de embarque é de 12 minutos. Agora 8 horas e 5 minutos. Estradas. E a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, que liga a Baixada Santista ao Planalto da capital paulista, informa que na rodovia Anchieta a lentidão do quilômetro 13 ao quilômetro 10, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. Já nas demais rodovias do sistema, tráfego fluindo normalmente na manhã desta sexta-feira, agora 8 horas e 6 minutos. E já que falamos de balsas anteriormente, o Procon de Santos realizou na última quinta-feira uma nova fiscalização nas estruturas das plataformas que dão acesso às barcas que fazem a travessia entre Santos e Vicente Carvalho. A empresa responsável pelo serviço, a Dersa, será notificada sobre os problemas encontrados. Os técnicos do Procon chegaram logo cedo, por volta das 6h30 da manhã, horário de maior movimento ali na travessia de balsas. Dos usuários, eles ouviram reclamações como superlotação, tempo de espera e outros problemas enfrentados por quem utiliza o serviço diariamente. Ronaldo, as barcas já é um problema quase crônico aqui na região e o Procon, tanto de Guarujá quanto de Santos, tem feito aí essas vistorias periódicas no sistema e pedindo melhorias por parte da Dersa, como, por exemplo, a melhoria nos acessos às plataformas e a questão do controle de passageiros também, que não estava sendo muito bem feita de ambos os lados. Então é inacreditável como a Dersa, nos últimos anos, abandonou as travessias de balsas em Santos e Guarujá. Nós tivemos aqui episódios absurdos, dos prefeitos terem que ir à Dersa pedir pelo amor de Deus para melhorar as nossas travessias, principalmente a de veículos, que impede praticamente que as pessoas circulem de um município para o outro. Pediram melhorias de segurança, pediram melhor atendimento, já brigamos por preço de tarifa, enfim, e a Dersa não atendeu absolutamente nada, Uma frota desgastada, antiga, insuficiente para nos atender, e tanto para passageiros quanto para veículos, sempre me causou muita estranheza o absurdo silêncio dos governadores, porque agora temos um outro governador que é da nossa região, que é da nossa cidade, e que também não veio a resolver o problema da Dersa até hoje. Até, tudo bem que é muito pouco tempo, o governador Márcio França não vai conseguir consertar o estado de São Paulo em 2-3 meses, que é o tempo que ele resta aí de mandato, mas a gente espera, pelo menos, uma sinalização, porque o que a Dersa faz com Santos, Guarujá e com a Baixada Santista toda, porque
é muito necessário que você faça a integração dos municípios para que haja desenvolvimento. Você pode vir de Praia Grande, você pode vir de Cubatão e precisa do acesso entre Santos e Guarujá. Nós nunca vamos ser uma região metropolitana se não tivermos esse tipo de acesso. Tivemos aí uma nova inauguração de maquete, né, de ponte. Então vamos ver se dessa vez a maquete vira, no mínimo, um projeto. Não quero nem que construam já, mas que vire um projeto de verdade, que você comece a fazer avaliação de estrutura, de custo, para realmente um dia nós termos aqui. Eu espero que a gente não precise esperar 30 anos, que foi o que nós esperamos no VLT. Agora, Arthur, a questão da Dersa, ela é a única ali a comandar a travessia de balsas entre Santos e Guarujá. O que o Ronaldo citou, por exemplo, a questão de entra governador, sai governador e ninguém toma uma decisão em relação à Dersa, uma fiscalização maior, uma cobrança maior em cima disso. Entra governador e sai governador, e temos também sempre um projeto novo de ligação seca entre Santos e Guarujá. Aqui sempre se lembra muito da maquete do Serra, que custou milhões, só a maquete, e nada foi feito. O projeto do túnel submerso, que o Alckmin lançou e também não foi para frente. O que já se foi gasto só em lançamento de maquete e estudos iniciais já dava para ter construído pelo menos metade dessa ponte. Olha, Bruno, ponte, túnel, concordo, sem integração viária não tem desenvolvimento metropolitano. Agora, ponte já é algo muito ultrapassado. As construções de integração por terra sempre se dão por túnel. E esse túnel, é preciso dizer, agora a gente vai ter eleição para governador, esse túnel não vai sair. Com a PEC do teto, isso está em última urgência na pauta de qualquer governador, de qualquer prefeito, está na última pauta do presidente da República. Então é preciso avisar o cidadão da Baixada Santista, não vai sair, com o PEC do teto não sai esse túnel. E óbvio, que se gasta de maquete, que se gasta de promessa em torno disso. Sempre que vem um candidato a governador, agora teremos até um da Baixada Santista, o Márcio França, vão dizer, olha, vai sair esse túnel, vai ter um projeto em 3D na internet, mas ele não sai e no andar da economia do Brasil também não vai sair. Quando nós tivemos não só o anúncio do túnel submerso, mas, por exemplo, um túnel que ligasse ali a zona leste, a zona noroeste de Santos, o projeto de integração dos morros por teleférico, todos esses projetos saíram numa esteira de diversos PACs, né, de desenvolvimento, Ronaldo. E como o Arthur falou, com a PEC do teto, o contingenciamento de gastos, realmente fica bem difícil qualquer investimento da União nesse sentido. Então, mas nessa hora, os prefeitos eles têm que ter prioridade. Você vê que o exemplo de Praia Grande, que a gente sempre repete, é o exemplo de um prefeito que reuniu o pouco recurso que tinha e tentou fazer uma obra de integração na entrada da cidade, que gerou desenvolvimento. A gente vê que Praia Grande, dos municípios da Baixada, é aquele que conseguiu algum desenvolvimento, algum avanço. E isso, em boa parte, evidente que não é tudo, mas em boa parte se deve a investimentos que foram feitos com olho na prioridade. Não é que Praia Grande tem mais dinheiro que os outros municípios, mas é que ele foi utilizado efetivamente nas prioridades. Eu acho que os outros municípios pecaram nisso. Você sabe que o prefeito Beto Mansur, numa época, teve orçamento para fazer o túnel na Zona Noroeste. Todo mundo fala que é um absurdo, não dá. Tinha sim um orçamento, era possível fazer. Na época havia financiamento federal. Quer dizer, lógico, o município de Santos ia pagar, mas ia conseguir pagar isso a longo prazo. Que é assim que se fazem as grandes obras públicas, né? A primeira Imigrantes, por exemplo, você sabe que nós pagamos ela até pouco tempo atrás. A primeira Imigrantes, que foi construída pelo governo do estado de São Paulo, houve financiamento aí de longuíssimo prazo, isso foi distribuído, e que é uma coisa, inclusive, justa do ponto de vista fiscal. Você sabe que estava me explicando isso, um amigo tributarista. Você constrói uma obra do tamanho da Imigrantes, por exemplo. Nós que somos os contribuintes, que estávamos naquele momento pagando impostos, nós vamos pagar aquela obra, mas ela vai ser usada por gerações. Né? Gente que nem tinha nascido na época que aquela rodovia foi construída, hoje anda na Imigrantes, na primeira pista de Imigrantes. Então, você faz o financiamento de muito longo prazo, é justo porque esse dinheiro é dividido entre todos os contribuintes que vão utilizar aquele equipamento público. Então, é possível sim você fazer dessa forma. O problema é que hoje, como o Arthur falou, né, a ponte bateu no teto, não tem como. Infelizmente, hoje nós chegamos numa situação do Brasil que a gente tem que recomeçar.
reformular pacto federativo para os municípios terem um pouco mais de recursos, mas a verdade é que os prefeitos gerenciaram muito mal os seus orçamentos ao longo desses anos e não fizeram absolutamente nada, com raríssimas exceções. E o exemplo de Praia Grande é esse que serve para mostrar que os prefeitos poderiam sim ter realizado alguma coisa. Não dava para construir a ponte, mas dava para ter feito um pouco mais de integração. E olha, isso sem falar dos órgãos metropolitanos, né, que nunca conseguiram efetivamente gastar dinheiro bem na região metropolitana. Condesb, Agem, olha, isso, no final das contas, se colocar na ponta do lápis, você vai chegar à conclusão que custou mais caro do que se não tivesse nada. Eu sempre defendo aqui que o prefeito Alberto Mourão foi o único presidente do Condesb, do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, que fez algum projeto, teve algum pensamento realmente metropolitano nesse sentido. E você sabe que eu peguei ele uma vez, Bruno, de mau humor, e ele contou um programa de rádio em Santos, e ele contou umas verdades sobre o Condesb. Não dá pra gente esticar aqui tudo, mas o mais importante é o seguinte: com os egos que existem hoje no Conselho, é impossível se fazer alguma coisa metropolitana. Estava se referindo aos outros prefeitos. Até desagradável, porque depois alguns prefeitos reclamaram dessa fala dele, mas foi uma espécie de desabafo, né? A verdade é a seguinte: se não vier uma ordem de cima para baixo, essa história de conselho, esse jogo de egos do conselho, cada vez um é presidente, isso não dá certo. Infelizmente, você tem que ter um governador da região metropolitana, e isso nunca vai acontecer. 8h14. O juiz Frederico dos Santos Messias, da 4ª Vara Civil de Santos, determinou que a Prefeitura de Santos erga muros de alvenaria nas portas de 3 casas noturnas que na semana passada foram impedidas de funcionar por não terem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A Pink Elephant, a Cats Music e a Higher Club são os alvos da determinação. A ordem anterior de interdição partiu do mesmo magistrado e foi expedida em 19 de julho, mas as casas noturnas continuaram funcionando normalmente, fato comprovado em posts em redes sociais dos estabelecimentos que anunciam os eventos dos próximos dias. Arthur, houve uma grande mobilização, e aí não só em Santos, mas em todo o Brasil, em relação a você possuir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e todas as regras de segurança, principalmente depois do que aconteceu com a Boate Kiss no Rio Grande do Sul. E é incrível que, passados aí anos depois daquela tragédia, as casas ainda não tenham se adequado, ainda não tenham tido todos os documentos, nem que seja a licença provisória, porque a gente sabe que até vir a definitiva tem um prazo longo a se cumprir. Olha, Bruno, é um problema complicado, porque é um problema típico empresarial. No caso, a gente está falando de 3 casas noturnas que ocupam imóveis tombados ou imóveis históricos. Para você mexer num imóvel tombado e atender todas as exigências do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura, do Governo do Estado, demanda muitos recursos. Então, esses imóveis no centro eles acabam abandonados. Em São Paulo tem essa discussão recorrente, o que fazer para o empresário investir mais nas regiões centrais. E aí muito se discute em abatimento de impostos e uma série de outras medidas, mas elas não funcionam, porque as normas elas são muito rígidas para você instalar qualquer estabelecimento comercial ou até moradias nessas regiões. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem muitas casas noturnas no centro de Santos, e se a gente for fazer um pente fino de toda a documentação, todas as exigências, acredito que pouquíssimas vão atender. Agora a Justiça fechou 3 casas bem movimentadas da cidade. Acredito que, se for um pouco mais rígida, fecha mais casas noturnas, mas tem que haver uma adequação da legislação, e tem que haver uma adequação da legislação a cada imóvel, porque cada imóvel tem uma especificidade. É difícil você exigir um número de banheiros, extintores de incêndio, um padrão para todas as casas noturnas, sendo que a gente tem imóveis tão distintos no centro. Mas é bom que a Prefeitura cumpra a lei nesse caso, até para a gente evitar que aconteça o que aconteceu na Boate Kiss, que ali foi uma tragédia de dimensão nacional. Mas também é importante rever essa legislação para os imóveis antigos e para os imóveis tombados.
Agora, Ronaldo, o auto de vistoria de Corpo de Bombeiros, a gente vê um problema que não é só de casas noturnas. O Ministério Público já tem cobrado a Prefeitura de Santos para que todas as escolas municipais tenham esse auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Até foi firmado um TAC nesse sentido. Ontem a Tribuna, se não me engano, publicou uma matéria mostrando que só 7% das escolas estaduais na região possuem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. É realmente uma norma que seria padrão para a segurança de qualquer um que vá frequentar aquele espaço, mas que não tem sido muito seguida. Você sabe que quando começou essa onda do AVBS, eu achei que era demagogia. Houve um acidente lá, o Brasil é assim, né? Toda vez que acontece uma tragédia, o pessoal sai inventando legislação para fingir que resolveu o problema da tragédia. Toda vez que você mata, né? Tem um estupro, o estupro agora é crime hediondo. Aí o sujeito tortura, não, agora é crime hediondo, agora é inafeição. Se você cria a lei, o Brasil criou essa tradição. Você inventa a lei para fingir que está resolvendo o problema, né? Só que realmente, eu comecei a ver, eu trabalho no centro da cidade e atuei durante vários anos em associações ligadas à preservação de patrimônio histórico e recuperação do Centro de Santos, né? A Associação Centro Vivo, que ajudou na recuperação da Bolsa do Café, que é um marco de preservação histórica brasileiro, né? Como um dos prédios mais importantes do Brasil em termos de história. E aí eu comecei a perceber que alguns prédios antigos, você tem lá os prédios no centro da cidade, de 30, 40, 50 anos de existência, e eles realmente hoje são prédios mais seguros depois que tiveram que se adequar às normas dos autos de vistoria dos bombeiros. O prédio mesmo onde eu trabalho passou a ter as portas corta-fogo, os equipamentos de combate a incêndio foram muito melhorados, extintores, mangueiras, todas as salas hoje têm o detector de fumaça, então hoje efetivamente é um edifício mais seguro. Então essa aqui foi uma daquelas que me surpreendeu, uma norma que realmente veio para ajudar, veio para tornar melhor a situação precária de alguns estabelecimentos comerciais, principalmente nos centros históricos. Agora, o Arthur tem toda a razão quando ele fala que nós precisamos adequar a legislação à realidade da vida, né? Eu tenho um caso de um prédio histórico no centro da cidade que os bombeiros não dão o auto de vistoria porque eles querem uma saída de emergência. E acontece que o órgão de defesa do patrimônio histórico não permite a saída de emergência porque vai desfigurar o imóvel do ponto de vista histórico. Ou seja, esse estabelecimento nunca vai funcionar desse jeito, porque ou ele vai ter que contrariar uma das duas legislações. Então, nós precisamos fazer essa adequação. A verdade é que a questão da defesa do patrimônio histórico, do meu ponto de vista, está equivocada. A prefeitura fez o seguinte, em Santos, por exemplo, né? Não sei exatamente em todos os municípios, São Vicente, mas Santos é assim, tomba tudo, depois o povo que se vira. Resolve. A ideia é essa. O poder público não bota um centavo, eles fingem que dão uma isenção de IPTU, mas é impossível, porque o cara tem que fazer uma reforma milionária no seu imóvel. E, lamentavelmente, alguns empresários andaram fazendo reformas em prédios no centro da cidade e perderam dinheiro, porque a coisa não tem continuidade. O Centro Histórico de Santos está abandonado novamente, houve um esforço há uns anos atrás, nós tivemos lá bonde, as praças foram recuperadas, e depois esse esforço foi totalmente abandonado. A Bolsa do Café também ajudou muito a criar ali um corredor histórico na rua 15 de novembro do centro da cidade, mas tudo isso acabou sendo abandonado, e hoje a verdade é a seguinte, o empresário que quer montar uma casa noturna, uma casa de espetáculo, ou um comércio qualquer num prédio histórico, é um herói que vai perder dinheiro, e a gente tem que dar uma força para esse sujeito, porque senão ele vai abandonar, vai virar uma ruína, como várias ruínas lá, volta e meia desaba um prédio, desaba a fachada de prédio histórico, quer dizer, o prédio histórico pode desabar, mas tombar não é possível. Então, não tem muito sentido isso. Eu acho que nós tínhamos que escolher algumas áreas bem restritas, alguns prédios com muito critério, olha, esse prédio aqui não pode mexer. Em compensação, nós vamos dar crédito, nós vamos dar isenção, nós vamos ajudar o proprietário a fazer isso aí. E os outros, infelizmente, você tem que fazer algumas concessões, pelo menos. Uma porta de emergência para o cara poder trabalhar é o mínimo que você pode conceder. Com certeza. Lembrando que o Alegra Centro, que trazia uma série de investimentos para o centro de Santos, né? Citando um exemplo, os investimentos, uma época, foi migrado para o Gonzaga, ou seja, o Alegra Centro deixou o centro de Santos. Foi um engodo, foi um fracasso. E o projeto, o pessoal de Santos vai reclamar, os prefeitos, os vereadores envolvidos, mas eu acompanhei de perto, foi um fracasso. Não serviu, e quem acreditou no programa entrou pelo cano. 8 horas e 22 minutos.
Vamos agora ao vivo com o nosso comentarista aqui da Nova FM, jornalista de A Tribuna, Sandro Tadeu, com destaque da manhã desta sexta-feira. Sandro, muito bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, amigos da Nova FM. E o destaque de hoje é uma recomendação feita pelo Ministério Público Estadual à Prefeitura de Santos para que ela não contrate mais pessoas por meio de frentes de trabalho. E essa é uma questão interessante, Bruno, e serve de alerta aos gestores aqui da Baixada Santista, né, aos vereadores, até por conta da audiência aí da Nova FM, que eu sei que o pessoal acompanha bastante o nosso noticiário. E porque a frente de trabalho normalmente é um pleito dos vereadores, e muitas vezes defendido pelos prefeitos nessas épocas de crise, né, com uma possibilidade de empregar as pessoas que estão sem trabalho já há algum tempo. E o Tribunal de Justiça, aliás, a Procuradoria-Geral de Justiça, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, né, a ADIM, para derrubar uma lei aqui de Santos, de 99, da época do prefeito Beto Mansur, que regulamentava essa questão da frente de trabalho. E existe um entendimento da Procuradoria-Geral que esse tipo de lei é inconstitucional e afronta a Constituição do Estado de São Paulo, porque existe o entendimento que a frente de trabalho, né, a Prefeitura ela não tem essa obrigação de criar, gerar postos de trabalho, né, por meio de frentes de trabalho, e a única forma de emprego deveria ser apenas por concurso público, a não ser aqueles casos de cargos comissionados. Inclusive, já existem outras ADIMs contra a Prefeitura de Guarujá, e esse é um alerta importante aí, porque a gente sabe que o desemprego é muito grande na Baixada, e vira e mexe isso é discutido, é aventado por muitos vereadores e até mesmo por algumas pessoas da classe política local. Sandro, muito obrigado, Sandro, pela notícia aí envolvendo a Prefeitura de Santos e as contratações feitas por frente de trabalho. Sandro, muito obrigado, tenha uma ótima sexta-feira e qualquer coisa é só chamar. Tá certo, Bruno, obrigado, um bom final de semana a todos. Muito obrigado, está aí Sandro Tadeu, repórter de A Tribuna, jornalista e comentarista da Nova FM. Agora 8 horas e 25 minutos. E uma notícia aqui que é preocupante, né, na saída aqui na Folha de São Paulo. Com base em interceptações telefônicas, a Polícia Civil de São Paulo suspeita que integrantes da facção criminosa PCC estejam planejando uma série de ataques a fóruns de todo o país em busca de armas guardadas pela Justiça. Nas conversas monitoradas, os criminosos falam da ordem dada por chefões do crime para a realização de levantamento de fóruns em todo o território nacional que possam ter estoque de ferramentas, maneira como os criminosos chamam as armas. Tal orientação, segundo o relatório da polícia obtido pela Folha de São Paulo, teria partido de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, onde está presa a cúpula da facção, incluindo Marcos Camacho, Marcola, apontado pela polícia e pela promotoria como o principal chefe do grupo. Está aí, então, Arthur, todos os fóruns pelo país na mira do PCC para que a facção possa se armar aí nessa guerra que ela vem travando contra a Federação do Norte, o Comando Vermelho e outras facções criminosas. É o PCC exercendo o seu poder paralelo. Durante muito tempo, o ex-governador Geraldo Alckmin se vangloriou de São Paulo ter o menor índice de homicídios do Brasil. Durante muito tempo esse assunto foi tabu dentro do Ministério Público e dentro da imprensa, de falar que o índice de criminalidade de São Paulo era baixo porque o PCC assim queria. Agora não é mais segredo para ninguém, já tem até pré-candidato à presidência dizendo isso, que é o PCC que mantém os índices de criminalidade em São Paulo baixo. Isso não é uma obra do governador, nenhuma obra do governo do estado. Não há nada o que o governo do estado fez para isso acontecer. Muito contrário do Rio de Janeiro, em que você tem briga de facções, você tem brigas internas nas facções, então ali a coisa fica bem complicada, fica bem pior do que em São Paulo. Ou então, como você citou, no Nordeste. Agora o PCC está colocando a cabeça um pouco para fora e está querendo exercer esse poder paralelo. Ele está querendo
mostrar que é mais forte do que a polícia militar, do que a justiça do estado de São Paulo. Vamos ver como o atual governador, que está há 3 meses, está há pouco tempo, mas como o futuro governador vai reagir a isso. Ronaldo, a gente vê que o crime organizado, especialmente em São Paulo, é mais organizado até que o Estado, né? Agora, imagina se numa onda, por exemplo, como foi grupos terroristas como o ETA, que virou partido político, as Farc na Colômbia, que virou partido político. Se o PCC vira um partido político, é bem capaz de ele acabar tomando o controle do país. Né? Tem uma lenda de que já existem alguns deputados que foram eleitos pelo PCC, vereadores com certeza, a gente sabe, mas há uma lenda que já existem deputados e que tem aí um compromisso com o partido, né? Já tem nome de partido, já tem sigla de partido, PCC. E realmente é um estado paralelo hoje, né? Eles são um estado paralelo e que tem que ser enfrentado. É uma disputa difícil, a gente entende que o grau em que a criminalidade chegou ao Brasil hoje é muito complicada de ser combatida. Mas você sabe que eu acompanhei as últimas 3 eleições para governador muito de perto, e uma coisa eu posso te falar de todos os candidatos. Se você pegar essas 3 eleições e os vários partidos que disputaram, eu estou falando de alguma coisa em torno de 30 candidatos. Nenhum deles tinha programa de segurança pública. E o eleitor de São Paulo aceitou isso. Nós reelegemos o PSDB várias vezes sem nenhum programa de segurança pública. Nem o governador Mário Covas não tinha, e nem o Geraldo Alckmin não tinha, e os que estão vindo aí até agora não apresentaram. Eu andei vendo aí o programa de governo do Dória, por exemplo, que seria o sucessor natural do PSDB, não tem programa de segurança pública. E o eleitor aceita isso. O eleitor tinha que chegar e falar, olha, não aceito um candidato a governador que não tenha programa de segurança pública. Não vou votar em quem não tiver esse programa, para ver se alguém aparece com pelo menos um início, pelo menos uma tentativa de conter o crime organizado, coisa que não aconteceu nos últimos 20 anos. Agora, essa história das armas roubadas em fórum, Bruno, isso é muito grave e nós estamos fingindo que é necessário fazer isso, quando na verdade não é. O pessoal fala assim, precisamos guardar as armas que são provas para prender o bandido. No final das contas, o bandido não é preso, a prova não é feita e a arma é roubada. Não é a primeira vez que vão roubar a arma. Se o PCC roubar agora essas armas, vai ser uma de milhares que já aconteceram. Já roubaram droga, já roubaram dinheiro, já roubaram armas. Dinheiro, né? Os fóruns guardaram dinheiro. E o PCC foi lá, ou outros bandidos, sei lá se era o PCC mesmo, roubaram. Então, é coisa muito simples, você tem que modernizar a legislação. O Brasil é meio antiquado em algumas coisas, não dá para entender. A gente tem hoje, por exemplo, declaração de imposto de renda nossa é a melhor do mundo. Para arrecadar eles são ótimos. Para fazer prova nós somos os piores do mundo. Para fazer uma audiência por videoconferência é uma guerra aqui, a advocacia não queria, os advogados têm medo de fazer audiência por vídeo. Todo mundo anda com o raio do celular mandando vídeo para cima e para baixo, mas ninguém quer trabalhar dessa forma. O certo é o seguinte, arma, você imediatamente fotografa, faz a perícia e destrói. Imediatamente destrói. Mas o Ronaldo talvez precise da arma para fazer uma nova perícia para o bandido não ir solto. Bom, olha, destrói. Porque se o cara for solto, não vai ser o primeiro, são muitos que são soltos. Se o cara fica pouco tempo na cadeia, pelo menos a arma é destruída. Pelo menos essa arma não volta para o mercado, como diz o PCC, para virar instrumento outra vez. Então, imediatamente, a droga foi apreendida, tem lá 1 tonelada de cocaína, pega 100 gramas para fazer o teste e o resto toca fogo. Imediatamente. O dinheiro já doa para uma instituição de caridade e imediatamente fotografa, digitaliza e elimina. Eu acho que essa é uma alternativa moderna, que é assim que funciona hoje as técnicas modernas. O mundo é digital, o processo é digital, não tem mais sentido a gente ficar guardando arma para o bandido ir lá buscar. Você falou caso de sumiço de armas e outras provas. Eu lembro que no caso se não me engano, foi do Ricardo Joaquim, do secretário de Guarujá, que foi assassinado, a arma do crime também sumiu do fórum, por isso ficou aí atrasando. Não, imagina, você vai escutar, anota aí, Bruno, sei que você gosta de anotar as coisas, tem um cadernão aí para anotar tudo. Os caras vão falar assim, não precisamos de verba para segurança dos fóruns. É a resposta que o judiciário vai dar depois que essa notícia começar a realmente repercutir. Você vai ver os presidentes do tribunal aparecer na mídia para falar assim, precisamos de mais dinheiro para dar segurança para os fóruns. Eles vão colocar carro de polícia, metralhadora, barricada na porta dos fóruns. Seria muito mais barato você contratar a perícia técnica, que é uma vergonha, a perícia técnica paulista,
melhorar os equipamentos da nossa polícia científica, incentivar, dar melhores salários, criar laboratórios, para que a gente possa fazer uma perícia rápida. Porque o que acontece hoje é o seguinte, uma arma é apreendida, leva 2 anos para fazer uma perícia nela, às vezes. Eu já sei de cara, uma droga é apreendida, fica 6 meses a droga presa lá no fórum esperando a perícia. Então, equipa aí, muito mais barato do que colocar segurança em todos os fóruns do Estado, é você criar uma polícia científica eficiente, que rapidamente faça a perícia, fotografa, grava tudo e destrói a prova e fim de papo. Muito bem. 8h33. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Informação importante. A validade do refil do seu filtro de água é de 6 meses. Depois, é necessária a troca do refil. Senão, você poderá estar tomando uma água sem filtrar. Prejudicial à saúde. Pura Água e Ar. Vendas, troca do refil e assistência técnica de filtros de água e bebedouros. Todos os modelos e marcas. Posto autorizado IBBL, Latina e Soft Everest. Beba e respire saúde. Pura Água e Ar. Ligue 3040-2564. 3040-2564 ou acesse www.puraaguaiar.com.br. São Vicente Central Offices. A melhor opção de edifício corporativo para quem procura um conjunto comercial para alugar no centro de São Vicente. Conjuntos comerciais de 46 a 631 metros quadrados. 2 elevadores, acessibilidade completa e monitoramento 24 horas na rua João Ramalho, 803. Central de Informações e Locações, telefones 3568-5447 ou 97414-1071. 97414-1071. Venha conhecer a nova unidade do Jean Piaget Kids. Do maternal até o médio, períodos manhã e tarde. Jean Piaget Kids em São Vicente. Projetos de educação financeira, semana anti-bullying, cantina com alimentação saudável, balé, capoeira, teatro, inglês a partir do maternal. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé, a grande travessia da pessoinha mais importante da sua vida. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé. ZYU 752, Nova FM 87.9. Estamos apresentando Manhã de Notícias. 8h35, estamos de volta com o Jornal Manhã de Notícias no 87.9 para toda a região, em qualquer lugar deste mundo, no nosso site novafmsv.com.br. Você também ouve a Nova FM pelo celular, é só baixar o aplicativo para as plataformas Android e iOS. Além disso, você também pode nos assistir na nossa live pelo Facebook, o endereço é facebook.com/NovaFMSV, e também participar conosco desta edição via WhatsApp pelo número 13991214342, repetindo 13991214342, edição desta sexta-feira que recebe Ronaldo Serápicos e Arthur Avidala. Agora 8h35. Esporte. Tivemos ontem o encerramento da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o São Paulo indo a campo. A 15ª rodada que ainda não foi encerrada, né? Porque temos 2 jogos aí que vão ser realizados só no fim de agosto, mas os jogos que competiam este meio de semana terminaram aí. Primeiro tivemos aí a vitória do Vitória em cima do Sport por 1-0, o Botafogo vencendo a Chapecoense pelo mesmo placar, o América Mineiro vencendo o Internacional por 2-1, e o São Paulo, que estava aí numa crescente, quase assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, foi derrotado pelo Grêmio de virada por 2-1, saiu até na frente logo no comecinho com o gol de Diego Souza, mas o Cebolinha Everton, marcando 2 gols, decretou a virada gremista. O Grêmio, que subiu para a 4ª colocação com 26 pontos, o São Paulo segue na 2ª colocação com 29, a liderança é do Flamengo com 31 pontos, o Atlético Mineiro completa o G4 também com 26 pontos, depois temos Palmeiras em 7º com 23, Corinthians em 8º com 22 e o Santos em 15º com 16 pontos, tem uma partida a menos que a maioria dos clubes. Ronaldo, a gente está comentando aqui que você é torcedor do Santos. O Santos está numa fase aí de indecisão de todos os lados, nem o técnico a gente sabe quem vai ser, né? Não está sendo fácil ser santista nos últimos tempos. Já não é de agora, o Santos deu sorte. O torcedor santista deu sorte nesses últimos 2 anos, que as coisas se acertaram meio que sozinhas, né? O Santos não tinha time, porque não tem organização, não tem planejamento, é impossível você ter um time dessa forma. Mas mesmo assim as coisas se engrenaram sozinhas e o Santos foi, inclusive classificou para a Libertadores, está jogando a Libertadores,
milagrosamente, porque não tinha nenhuma condição de formar com outros clubes que se prepararam muito melhor. Esses que você mencionou, todos se prepararam efetivamente. Flamengo, o Grêmio tem um grande time, o São Paulo se organizou, o Palmeiras tem uma máquina lá de dinheiro, enfim, então o Santos hoje não está no nível dos grandes clubes brasileiros, essa que é a verdade, por falta de recursos e por falta de planejamento. Então o que nos resta aqui é torcer para que a estrela santista, que é muito grande, né, o Santos tem uma bênção, né, uma fábrica de jogadores que caem do céu, sempre craques de todos os tipos, desde o Pelé até o último Neymar, até o Rodrigo agora. Então, realmente nós temos essa... Deus olhou e falou assim, onde é que eu vou colocar esses jogadores bons de bola? Tem uma cidadezinha ali na praia que... A água é santa. Isso que sustenta o Santos esses anos todos. Se você for ver, desde 2000 para cá, o Santos deve ter vendido umas 3 seleções brasileiras. Daria para jogar qualquer Copa do Mundo, se você pegar os elencos que o Santos formou nesses de 2000 para cá. Evidentemente não é um time isoladamente, mas se você pegar o craque de cada posição, Robinho, Diego, Neymar, Ganso, Léo, Alex, você vai montar 2 ou 3 seleções para disputar a Copa do Mundo. E o Santos está quebrado, vendeu todos esses jogadores e está quebrado. Então, com certeza não é dirigente que faz a grandeza do Santos. A grandeza do Santos é uma coisa inexplicável, misteriosa. Nosso outro convidado aqui esteve na Vila Belmiro acompanhando Santos e Flamengo, mas do outro lado, ele que está feliz, já que é flamenguista, Arthur Abdala. Arthur, eu gostaria que você comentasse também o fato que repercutiu muito no esporte ontem, que foi a contratação de Luiz Felipe Scolari pela 3ª vez para assumir o Palmeiras. Será que o Felipão vai dar jeito nesse elenco que já passou aí por 8 técnicos, é o 8º técnico da gestão do Alexandre Matos? Não, o futebol brasileiro ele vive de modismos. Então, antes a gente precisava de um jovem estudioso. Aí a gente teve o Zé Ricardo, a gente teve o Roger, Jair Ventura, o Barbieri no Flamengo. Agora o perfil não. O perfil é o linha dura que ajeita elenco. Então, no Santos está se cogitando o Luxemburgo, que virou youtuber, não é mais treinador de futebol. Ou é o Luxemburgo ou o Zé Ricardo. O Zé Ricardo é um treinador que arruma bem os times, mas ele preferia no Flamengo o Gabriel ao Lucas Paquetá. O tempo mostrou quem era melhor, quem estava certo. E o Palmeiras agora me vem com o Luiz Felipe Scolari. O elenco mais caro do Brasil, gerido praticamente por uma empresa, que é a Crefisa, né? Contratar o Felipão depois de tudo que aconteceu. O 7-1, acho que é unânime, todo mundo... Alguém pode falar, foi culpa desse ou daquele jogador, mas o Felipão, todo mundo concorda que ali a escalação estava errada, o esquema tático estava errado. Depois ele foi dirigir o Grêmio, também fracassou. Antes ele tinha dirigido o Palmeiras, o time campeão da Copa do Brasil e rebaixado para a 2ª divisão. Foi ele que montou aquele time. Foi para a China, mas a China ninguém sabe direito o que acontece lá. Enfim, é inacreditável que o Felipão volte depois de tudo que aconteceu. Mas vamos ver, eu não acredito. Aliás, eu acredito que o Felipão não vai terminar o ano como técnico do Palmeiras. Vamos aguardar. Esse fim de semana temos aí a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aos paulistas. O Corinthians vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco. Não, vai ao Rio de Janeiro, não, vai a Brasília enfrentar o Vasco no Mané Garrincha, domingo, 11 horas da manhã. Já o Palmeiras recebe na Arena Palmeiras no mesmo horário o Paraná. O São Paulo vai a Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, também no domingo às 4 horas da tarde. Já o Santos também no domingo, 7 horas da noite, recebe o América Mineiro na Vila Belmiro. Agora, 8 horas e 41 minutos. Polícia. E vamos ao nosso destaque policial com o jornalista Márcio Harrison. Márcio, muito bom dia. Muito bom dia, Bruno Gutierrez. Muito bom dia, amigos do Meio de Notícias da 9FM. E a Polícia Civil, o DEM-6, Departamento de Polícia Judiciária 6, que tem como diretor o delegado Manuel Gato Neto, o delegado seccional Carlos Stoffer Schneider, desencadearam uma mega operação aí de 24 horas, né? Divisa aí de Bertioga com Praia Grande. Então, Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, todos participaram desta mega operação, Bruno, com o objetivo de quê? De apreensão de entorpecente, drogas, material de contrabando e descaminho, além de indivíduos procurados pela justiça, né? Centenas de investigadores, policiais, coordenados por delegados de polícia, dezenas de viaturas, aí, inclusive com a participação
da Delegacia de Investigações sobre Entorpecente, a DISE, Delegacia de Investigações Gerais, a DIGA, Delegacia de Sequestro, né, e as Delegacias de Defesa da Mulher, todas as unidades policiais participaram. Com isso, farta quantidade de entorpecente foi apreendida, dezenas de indivíduos procurados pela Justiça também foram capturados e realmente uma produção exemplar por parte da diretoria do T-Inter6. Eu conversei com o delegado-diretor, o delegado Manuel Gatti, com o delegado seccional Carlos Toffer Schneider. Bruno Gutierrez, a tendência dessas operações é continuar em horários e dias ainda a serem determinados, né, indivíduos para que possa ser feito o chamado elemento surpresa. Então, quer dizer, uma mega operação da Polícia Civil que culminou aí na apreensão de drogas, produtos de delito, a captura de procurados pela Justiça, que agora poderão aí ser submetidos à Justiça Pública. Do Palácio da Polícia de Santos, Márcio Harrison, para o Manhã de Notícias da 9FM. Muito obrigado ao Márcio aí por um boletim policial. Que essas operações continuem, que a polícia continue trabalhando com efetividade aqui, não só no estado de São Paulo, como em todo o Brasil. Agora, 8h43. E aqui o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, afirmou que o tribunal, o órgão máximo da Justiça Eleitoral, precisa dar uma resposta sobre a situação eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com o objetivo de que fique definido o cenário político das eleições de outubro. Ele disse acreditar que terá uma celeridade nessa questão, tanto ele quanto a ministra Rosa Weber, que deve assumir o TSE após a saída, após o término do mandato do Luiz Fux. Mas ele falou, Ronaldo, que é preciso deixar claro que não só a presença na lista não significa que a pessoa seja considerada ficha suja, né? É o que dizem que vai acontecer com o presidente Lula e a partir daí ele fica inelegível. É preciso que os requisitos da lei da ficha limpa sejam cumpridos também, inclusive o dolo. O dolo e irregularidade insanável. O caso do presidente Lula, ele cumpre essas demandas, Sim, Ronaldo? sim. Na verdade, independente do mérito da condenação dele, não vou dizer se ele está certo, se é errado, se é justo, se não é justo. O fato é o seguinte, existe a condenação e a condenação foi baseada exatamente nesses requisitos. A condenação considerou, né, o Tribunal Regional Federal considerou que o presidente pediu vantagem ilícita, sabia que a vantagem era ilícita e recebeu a vantagem ilícita. Tudo isso com a intenção de fazer, ou seja, o dolo. Então, todos os requisitos legais foram preenchidos escancaradamente, não tem nenhuma dúvida. É de espantar que um ministro do Supremo Tribunal Federal venha levantar essa questão. Às vezes você tem aquele cuidado que o jurista toma, né? E você chegar na cena do crime, o cara deu 6 tiros na cara da mulher. Eu falo, não, leve o suspeito preso, né? Não posso chamar ele de culpado, porque é suspeito. São aqueles cuidados do jurista, né? Porque todo mundo, ninguém é culpado até o trânsito julgado do processo e tal. Mas, porra, tem 12 testemunhas que viram o cara dar o tiro da mulher, não tem sentido mais chamar o cara de suspeito. Então é o que estão fazendo com o presidente Lula. Pode ser, porque a lei. Eu falo, então, faz o seguinte, meu amigo, receba uma consulta, porque o Tribunal Superior Eleitoral não aceitou consultas a esse respeito, já foram feitas tentativas. É verdade que a intenção dessas tentativas era deixar clara a impossibilidade do registro da candidatura do ex-presidente. Mas o tribunal devia sinalizar, sim, falar, olha, se fizerem uma consulta, nós decidimos o que vamos fazer. O que o Fux está fazendo é jogar para a torcida, que é o que ele adora fazer, né? Você pega que o auxílio moradia, por exemplo, dos magistrados, ele ao invés de decidir, ele deu uma liminar e mandou pagar todo mundo. Não vou decidir, manda pagar. Aí voltou, depois que a mídia, né, eles estão recebendo já há vários anos. Por conta dessa liminar, ele não julga. Ao invés de trabalhar, ele fica dando palpite em outros assuntos. E aí agora, ao invés de julgar, ele adiou novamente. Falou, não, vamos fazer um acordo. Mas que acordo, amigo? Isso não é acordo. Ou é legal ou é ilegal. Se é legal, tem que pagar para os magistrados e fim de papo. Se é ilegal, tem que suspender imediatamente e pedir de volta o que pagaram. Como é que eu vou fazer um acordo numa situação dessa? Olha, faz o seguinte, é ilegal, mas você recebe um pedaço. Então não tem sentido. São umas coisas absurdas que acontecem no judiciário e principalmente nos tribunais superiores. Os tribunais superiores têm deixado a gente
totalmente atordoados. Você pega um assunto importantíssimo para a vida do brasileiro, chega no Supremo, dá 7-6. 6-5, né? Perdão, tô aumentando, tô dando uma de marum. Tô aumentando. 6-5. O placar ideal lá é 6-5, 3-2 quando cai nas turmas. Não tem uma decisão unânime mais no Supremo. Aí um juiz muda de posição, que é o que estão querendo fazer, né, com o habeas corpus do Lula. Tá 5-5, o juiz muda de posição. Você muda o entendimento da lei, do país, da Constituição, porque um juiz acordou de mau humor e mudou de ideia. Então é o Supremo Tribunal Federal Brasileiro que se estende ao Tribunal Superior Eleitoral e aos demais tribunais superiores que, infelizmente, se politizaram, porque são indicações políticas, eles chegam lá todos puxando o saco dos políticos. O Fux foi um que, por exemplo, foi bater na porta do Zé Dirceu, pedir apoio para ele, e todos os outros tiveram que puxar saco de político para se tornarem juízes da maior corte brasileira. Isso tem que acabar, Bruno, isso tem que acabar. Nós temos que, a comunidade jurídica que tem que eleger esses ministros, ou o voto direto, ou o mérito, ou qualquer outro sistema, menos a indicação política. Porque o que nós temos hoje lá é um colegiado politizado e que, do ponto de vista jurídico, não ajuda nada o Brasil. Agora, Arthur, nós temos aí pelo menos 5 campanhas presidenciais que estão esperando essa decisão do TSE, né, com a expectativa que, com a saída do Lula do cenário, tenha uma grande reviravolta e mude todo o cenário que hoje vemos em relação às eleições. Digamos aí, entra nessa lista Jair Bolsonaro, Marina Silva, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, até Henrique Meirelles acaba entrando nesse bolo, além do próprio PT, que teria que buscar uma alternativa caso o Lula não possa se candidatar. O Lula é o fiel da balança na eleição, mas, assim, independente se você gosta ou não do Lula, se a lei e a Constituição for cumprida, fosse cumprida, porque não acredito que será, o Lula estaria solto e inelegível. A Constituição é clara que ninguém pode ser preso, ninguém será considerado culpado até trânsito julgado após sentença penal condenatória. E os casos de prisão preventiva e prisão provisória estão previstos no Código Penal. Então o Lula estaria solto, porém inelegível por causa da lei da ficha limpa. Ele foi condenado por um órgão colegiado. Então ele não pode ser candidato e ele não será candidato. Isso posto, o ministro Luiz Fux não pode indeferir a candidatura do Lula antes dela ser registrada. E aí é foi que o MBL quis fazer. Foi o que o MBL quis fazer e assim, eu não posso, assim, se ele registrar a candidatura já tá indeferida. Não, ele pode registrar a candidatura e o tribunal falar o seguinte, olha, não está aceita a candidatura dele, ele não será candidato. E é nesse jogo jurídico que o PT vai trabalhar, porque a ideia do PT é manter a campanha do Lula livre a mais viva possível. Então, muito provavelmente ele vai registrar até o último dia do prazo. O Tribunal Superior Eleitoral vai negar a candidatura ao Lula, ele vai recorrer ao Supremo e aí vai se esticar o prazo, mas existe um prazo de você fazer, colocar os nomes na urna. Eu esqueci o nome técnico, mas você coloca os nomes na urna, que se não me engano é até 17 de setembro. Uma vez colocada o nome do Lula na urna, o eleitor que for lá votar 13, vai aparecer o nome do Lula e depois esses votos são anulados. Tá? Isso não anula a eleição, é bom deixar claro pro ouvinte. E é nesse prazo que o PT vai trabalhar. Não se sabe ainda o que será feito. Tem uma ala do PT que quer a candidatura do Lula para mostrar uma certa resistência. A ala dos governadores que quer o apoio ao Ciro Gomes, porque ganharia o palco do PDT e do PSB nos estados. Vamos ver o que vai acontecer. O fato é, para Ciro ou para Marina irem para um eventual segundo turno, eles precisam desses votos do Lula. E o Ciro já começou a brigar por esses votos. A Marina, eu não sei se ela vai ter tempo de TV ou força política para brigar por esses votos. Agora, Arthur, em relação ao candidato Geraldo Alckmin, ontem o Centrão oficializou o apoio à pré-candidatura do Geraldo Alckmin. No entanto, o Geraldo Alckmin já disse que não obrigatoriamente o vice da chapa vai ser um dos 5 partidos do Centrão, vai virar dessa lista, apesar do Centrão colocar ali numa das obrigatoriedades para condicionar o apoio a indicação do vice, além da presença do Senado, da presença da Câmara. Hoje já é presidente da Câmara o Rodrigo Maia, que integra o partido.
Essa aliança, ela pode roer a corda antes de mal ter começado, por causa dessa decisão do Alckmin? Pode roer a corda, mas aí tem um problema. Quem vai ser o outro candidato do Centrão? A elite política desse país tentou inventar a figura do Luciano Huck, como no passado inventou o Collor. Não deu certo com o Luciano Huck, com o Collor conseguiram eleger o Collor, depois ele foi empichado. Ali havia um vice muito próximo a essa elite política, que era o Itamar, ele assumiu. O Alckmin tá sem carisma, começou a campanha tarde, ele é um candidato que larga mal, mas ele chega bem, mas ele só chega bem com esse apoio do Centrão. O Centrão, no final, o Alckmin vai acabar cedendo um vice pro Centrão. Se cogitou muito o Josué Alencar, que é o chamado vice universal, já foi cogitado para vice do Ciro, vice do Lula, agora vice do Alckmin. O Centrão no final vai acabar fechando com o PSDB de alguma forma. O problema é que esse Centrão está muito desanimado com a candidatura Alckmin. Você já teve Ana Amélia Mendonça Filho, que estão com eleições para o Senado mais ou menos garantidas, segundo as pesquisas, não querendo ser vice do Alckmin, algo que antigamente o Democratas levantava a mão e estava primeiro da fila para ser vice do PSDB. Agora tipo parece PFL, né? Tipo PFL. Também tem uma coisa, muito tempo o PSDB criticou o PT por causa do mensalão. É importante falar que quem está articulando essa chapa de vice, esse cargo de vice na chapa do Alckmin é o Valdemar da Costa Neto, réu, confesso e condenado no mensalão. E também aí é importante fazer um alerta aos ouvintes, porque muita gente reclama, o presidente está fazendo aliança tá fazendo alianças escusas, está nomeando fulano, ciclano para ministério. Bom, isso é o pacote do Centrão. Sem o Centrão ou sem o PMDB não se governa. O Lula governou com o Centrão, com exceção do Democratas. A Dilma governou com o Centrão, com exceção do Democratas. O Temer agora é o PMDB, governa com todo o Centrão. Fernando Henrique governou com... PFL, PL, com essa turma, Valdemar, Sarney, a turma toda. Importante dizer que o Renan Calheiros foi ministro da Justiça do Fernando Henrique. Sim, não tem. Ninguém governa sem essa turma. Esses que nem diria o Cid Gomes e o Mansur Gomes, esses achacadores. Nós temos que mudar essa história de presidencialismo de coalizão. É evidente, a gente não quer dar poder demais ao presidente, mas você tem que criar uma forma dos partidos políticos refletirem a ideologia das suas correntes e os eleitores terem como identificar isso para poder fazer a votação. Hoje a gente escolhe o cara, não sabe nem o partido. A maior parte das pessoas, Arthur, não sabe o partido e quem vota. E daqui a uma semana não sabe nem quem votou. E aí esse pessoal é que manda no Brasil depois. O Congresso Nacional, hoje nós descobrimos isso, demoramos para descobrir, mas hoje sabemos, o Congresso é que manda no Brasil. Eles chantageiam o presidente da República, estão chantageando o tal do Temer, porque agora, coitado, não tem como se defender. O Fernando Henrique sabia se defender, o Lula sabia se defender, o Collor, por exemplo, entrou pelo cano, porque não tinha defesa, a Dilma entrou pelo cano, porque é burralda. Do lado dele e ninguém ficou, né? Imagina, ficou o Gastone, né? O Gastone ficou. Mas a Dilma não teve essa capacidade política e chutaram ela. E o Temer tem essa capacidade, sabe negociar bem, mas está na mão dos caras. E nós também estamos na mão deles. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Eles não estão nem aí pro Brasil. Você lembra das pautas bombas? Eu vi um deputado dando entrevista, escapou, sabe aquele ato falho? Não, vamos sim ferrar o orçamento enquanto eles não derem o que a gente quer. Então, tipo assim, o Brasil que se dane porque a minha propina não chegou. O cara tá falando isso na televisão. Eu me lembro uma época em que os presidentes tinham vergonha de falar que estavam negociando com os partidos os ministérios. Não, nós vamos... O que vocês estão oferecendo para esse partido para ele apoiar? Não, nós vamos abraçar uma parte do seu programa de governo, aquela papagaiada. Até que um belo dia o Fernando Henrique falou, não, vamos dar para eles o ministério de tal coisa. E aí acabou, liberou geral. Agora pode dar ministério. E aí os prefeitos gostaram, os governadores gostaram, todo mundo fala isso. Estamos dando para o PMDB 2 secretarias, 3 ministérios, 4 penduricalho, 2 estatais e tal. Agora nós já estamos numa outra etapa, aquela que o político não tem vergonha de falar, não, se o governo não der o que eu quero, vou votar contra o Brasil.
E nós aceitamos isso. O cara não foi preso, não foi achincalhado, não foi esculhambado nas redes sociais. Quando ele pega avião, ninguém manda ele levantar da cadeira, né? Né? A vergonha que alguns... Então é umas coisas doidas, né? O brasileiro é esquisito. O brasileiro talvez seja até um fenômeno mundial, né? Essa coisa da rede social, as pessoas perderam um pouco da noção. O que vale é a imagem, não é mais a verdade, né? A verdade é secundária. A imagem, ela é que é o fator primordial. O deputado que se esconde, aquele que você não lembra o nome, que aparece pouco, o baixo clero, esses caras estão mandando no Brasil hoje. O baixo clero descobriu que quantidade no Congresso vale mais do que a qualidade. E eles são 240 unidos que acabam formando aí Só o baixo clero, bloco né? hegemônico. Lembrando, Ronaldo, nessa esteira que da sua fala, que o Rodrigo Maia já mandou um recado pro Alckmin. Ele falou que Alckmin terá de construir frente sem hegemonia do PSDB e saber dividir o poder. Ou seja, já está dada a letra para que, assim, se você quer o nosso apoio, você vai ter que ceder. Você não vai ser a maioria, digamos assim. Já avisou que, olha, o jogo continua o mesmo, amigo. Tem que sentar aqui no colo e conversar. E é lamentável. É lamentável que o Brasil vai continuar dessa forma. Pelo menos, se você tiver alguém lá com pulso que não deixe haver a esculhambação geral do orçamento, como aconteceu no governo Dilma, ela se perdeu porque chegou uma hora que ela falou assim, como é que eu posso dar isso pros caras? Presidente, não dá, mas tem que dar, mas aí nós vamos arrebentar a Caixa Econômica Federal, não faz mal, arrebenta, a Petrobras não arrebenta também. Então, chegou uma hora que eu acho que ela cansou não tinha mais como atender os caras, e ao invés de conversar, ela resolveu quebrar o país. E continuou atendendo todo mundo. Então, é difícil, é complicado. O Brasil não tem essa figura forte. O ideal, nós temos uma figura carismática, com muitos votos pessoais, que não é o caso do Alckmin, é o caso do Lula, por exemplo, mas que também tivesse uma envergadura política para colocar o Brasil nos eixos e saber negociar. E hoje esse espaço é um vácuo no Brasil. Eu acho que a classe média, os empresariados, vai com o Alckmin por absoluta falta de opção, não tem outro candidato. Se aparecesse um candidato intermediário, moderado, de centro mesmo, com um pouquinho mais de carisma, arrebentava. Ele vai ganhar por absoluta falta de adversários. Vai ganhar sim, vai disputar, vai ter grandes chances, eu acho. Ou então o Brasil vai cair na mão de um aventureiro, como já tivemos o Collor. O Collor foi um aventureiro, né? Foi aquela história do caçador de Marajá, não tinha currículo, não tinha história, não tinha equipe. O Brasil pode voltar a ter esses anos terríveis, que foram aqueles anos de plano Collor. Até hoje nós estamos aí sofrendo as consequências daquelas bobagens que fizeram lá. Ou vamos cair na mão de um partido mais extremado, voltar ao PT, que seria, do ponto de vista econômico, uma tragédia, ou de um desses aventureiros de direita aí que não tem programa, não tem proposta, tem chavão, tem frase pronta. Governar um país com slogan não é fácil. Arthur, para a gente finalizar essa discussão, há esperança para a mudança do status quo da política brasileira? Olha, a mudança do status quo da política brasileira hoje, infelizmente, é o Bolsonaro. É importante dizer isso. Não é uma figura que... Pro mal ou pro bem, né? Pro mal ou pro bem, é uma mudança de status quo. É o único diferente, né? E tem aquela frase do Tiririca, pior que tá não fica, fica. Opa, fica. Opa, você fica. E nessa negociação também do Centrão com o Alckmin, é importante dizer que o Rodrigo Maia já segurou a cadeira dele. Ele falou, se o Alckmin for eleito, a presidência da Câmara é minha. O PP já está falando o seguinte, olha, ou a vice-presidência ou a presidência do Senado. Precisa ver que horas que o PMDB vai entrar nesse acordo, porque uma hora o PMDB vai ter que entrar. Eu acredito o seguinte, mesmo com toda essa confusão política, negocia com o Centrão, dá ministério aqui, dá ministério acolá, isso é muito ruim para o país, óbvio. Mas eu ainda prefiro esse tipo de negociação política, que é da política, e a gente só resolve isso, no meu entender, com aumento de participação popular, algo que nenhum candidato está colocando na mesa. Ou é a política ou é a porrada. Porrada, eu digo, ou é a polícia e o judiciário. A gente experimentou um tempo de ditadura militar no Brasil. Aliás, a gente experimentou 2 ditaduras militares em um século. E a experiência não foi muito boa. Tem muita gente que diz o seguinte, a educação e a saúde eram boas na época da ditadura. Isso é mentira. A saúde e a educação pioraram na época da ditadura, assim como a segurança pública. O que você tinha era uma sensação de segurança porque não saía. A gente não tinha, por exemplo, essa rádio para poder falar, como a gente falou hoje, do problema do PCC.
O alerta que fica pro ouvinte é apostar na política, com todos os podres que ela tenha, com um centrão, com um candidato, na minha opinião, um maluco como o Bolsonaro, com candidatos fichas sujas aqui e acolá. É importante apostar na política. A política ainda é a melhor forma da gente mediar os nossos conflitos. É a única, viu, Arthur? Eu acho que a única. Para mudar uma nação, os políticos são sujos, a gente tá com o saco cheio de político, mas a política como arte, como ferramenta, é a única alternativa. Se as pessoas não se politizarem, nunca vai haver essa mudança. E também é importante falar o seguinte, tem um sentimento lavajatista muito forte. É importante que se apure o que aconteceu na Petrobras, sem dúvida. É importante ver quem roubou, quem não roubou, ok. Mas também esse sentimento lavajatista ele é perigoso porque ele começa a destruir as instituições por dentro. Nós não podemos virar justiceiros, né? Senão vamos ter o Esquadrão da Morte logo aí, né? As pessoas têm que entender isso também. Nós temos hoje um cenário político conturbado. A gente falou agora há pouco da candidatura do ex-presidente. A gente pode ter um cenário inusitado que é o ex-presidente ter a maioria de votos e os votos serem anulados. Esse caos político é gerado também um pouco pela Lava Jato. Os atropelos insistentes, tem muita gente que diz o seguinte: mas é ladrão, tem que prender. Mas você atropelar insistentemente a Constituição, você gera o problema institucional que a gente está vivendo hoje, que é uma insegurança jurídica, uma insegurança política total. Enfim, já diria Winston Churchill, a democracia é a pior forma de governo imaginável, à exceção de todas as outras que já foram experimentadas. 9h04. Antes da gente encerrar aqui o nosso Manhã de Notícias, que a Ariane Rocha já está aqui para apresentar o Sextou, dar um recado aqui para você que é de São Vicente, aqui da Baixada Santista. A primeira festa da Tainha sendo realizada até o dia 29 de julho, da 1h às 5h, na Alameda Paulo Gonçalves 61, no Itararé, em São Vicente. Realização da Sorelli Eventos, em prol aqui da Formiguinhas do Bem, Amigas do Saber, o Lar de Acolhimento Vovó Valquíria. Os convites podem ser encontrados aí pelo telefone 13-3028-8176. Você então ligue nesse telefone 13-3028-8176 e procure aí mais informações sobre a primeira festa da Tainha. 9h04, estamos chegando ao final desta edição do Manhã de Notícias. Agradecer primeiro a presença aqui do advogado Ronaldo Serápicos. Ronaldo, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado a você, Arthur. Um grande dia aos ouvintes da 9FM. Muito bem, agradecer também ao Arthur Abdala. Arthur, muito obrigado, até uma próxima. Obrigado a todos, obrigado aos ouvintes e um bom dia. Agradecer também ao Neno Alvarez, os trabalhos técnicos, comandando a nave da 9FM. E a principalmente você, ouvinte da 9FM, tenham todos uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Mas fiquem conosco na 9FM, porque vem aí o Sextou com a Ariane Rocha. Um abraço e até lá. Você está ouvindo a 9FM. A cidade e suas histórias. Você sabia que Praia Grande já fez parte da cidade de São Vicente? A criação da cidade foi um processo que começou em 1953, no antigo distrito de Solemar. Foram necessários 10 anos para deputados estaduais aprovarem um projeto de lei para a emancipação de Praia Grande. Moradores fizeram um plebiscito e escolheram a separação de São Vicente, mas a questão só foi resolvida na justiça. Praia Grande se emancipou em 19 de janeiro de 1967 e elegeu o primeiro prefeito no ano seguinte. A cidade e suas histórias. Você sintoniza ZYU 752 9FM, transmitindo em 87.9. Nova FM 87.9.